Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Café, Finanças e Muito Mais. Histórias que transformam vidas. Eu gostaria de agradecer a toda a nossa audiência, quem nos acompanha. E óbvio, né? Você já se inscreve, porque assim vai chegar para você vídeos novos toda semana. E você já pode dar aquele like, porque assim, não tem opção de você não gostar ao final desse episódio. Então, hoje eu gostaria de apresentar o meu primeiro convidado a vir gravar aqui comigo esse projeto lindo de histórias que transformam muitas vidas. E eu vou apresentá-lo, porque olha o currículo, é muita coisa, gente. Olha só, 34 anos de experiência como gestor financeiro, administrador, ele é especializado em marketing, gestão empresarial, ele tem certificação de ISO, já trabalhou em empresas multinacionais ao redor do mundo e ele tem uma vasta experiência com empresas. E eu gostaria de agora anunciar o nosso convidado de peso, porque aqui no podcast a gente sempre vai trazer pessoas relevantes que podem trazer para você uma história de vida que pode se conectar com você. Então, eu gostaria de apresentar o meu convidado de honra, meu primeiro convidado, Marcelo Cavarsan. Obrigado, Fê. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Meu primeiro convidado, eu fiz questão que fosse você. Pessoal, sabe por que eu fiz questão? Porque além de ter esse currículo de peso, é o grande amor da minha vida. Obrigado, Fê. Mas É recíproco, obrigada. totalmente. Mas brincadeiras à parte, que não é brincadeira, nós seguiremos aqui com histórias inspiradoras e você fica com a gente que você vai se surpreender. Então, começando o nosso podcast aqui, eu estou muito feliz que seja você, porque a tua história de vida é uma história que eu tenho toda certeza que impacta a vida de muitas pessoas que vão nos acompanhar aqui nessa trajetória. Hoje é o nosso primeiro episódio, né? Mas muitos outros virão. E o nosso plano aqui, o nosso propósito é de fato trazer histórias de vida de forma leve, descontraída, mas que a gente possa também colaborar com o crescimento das pessoas, da nossa audiência, que a gente possa trazer aí um pouco da nossa vivência também, né. E, assim, como começar, né. Então, as pessoas não te conhecem ainda, não sabem exatamente a tua história, eu queria que você contasse um pouquinho, da forma que você achar melhor, seja desde lá da tua infância ou de algum período da vida, que você contasse sobre a sua trajetória profissional. Como você saiu lá do teu ponto A e você chegou até o ponto que você está hoje, né, liderando grandes empresas com um currículo tão vasto, Uhum. né, assim, fora do país inclusive, o que é uma dificuldade, para qualquer brasileiro atuar fora, ainda mais com essa competência tua, esse teu know-how, né, que é realmente muito vasto. Então gostaria que você contasse um pouquinho da tua história inspiradora de vida, assim, para quem está nos assistindo. Será um prazer. Primeiro que é uma honra estar aqui, né, é um projeto super lindo, com bastante propósito, que, conversamos muito sobre ele, né, Sim. antes de ele estar aqui vivo, né, recém-nascido e forte. E é um prazer estar aqui, é uma honra estar com você, Muito né. obrigada, eu que agradeço. E a minha história é uma história típica de brasileiro, né, brasileiro, de um lar muito simples, né, eu nasci no interior de São Paulo, em Vinhedo, né, que é uma cidade perto de Campinas, né, que é a cidade maior de referência, mas Vinhedo é muito famosa, né, porque é uma cidade que tem um padrão de vida, eh, muito bom, qualidade de vida, né, uma cidade muito limpa, muito organizada, então é uma referência também, mas uma cidade menor. Então eu venho de um lar muito simples, né, de uma mãe do lar e um pai caminhoneiro, que foi caminhoneiro a vida inteira, né. Meu pai teve uma única profissão na vida e minha mãe sempre foi a pessoa de apoiar essa jornada familiar. E eu tinha, na verdade, um grande sonho, que era jogar futebol na vida, então joguei futebol por muitos anos na vida da minha infância, desde dente de leite, dentinho, fraldinha e juvenil.
E depois minha trajetória mudou um pouco, porque meu pai ficou doente, né, na minha adolescência, pré-adolescência, Que idade, assim, mais ou menos e isso você estava na com época? 14 anos, 15 anos, Tá. e depois meu pai veio a falecer, e uma família, né, muito simples, e eu precisei, assumir, essa responsabilidade familiar, porque eu tenho um único irmão que é 10 anos mais velho do que eu, e Uhum. que já tinha a vida dele acontecendo, né, já tinha a família dele. Então precisei sair desse eixo que era bem desenhado, que era estudar, que minha mãe não abria mão que eu parasse de estudar pelo futebol, e treinar. Só que eu precisei mudar essa rota, mudei horários de estudo e fui trabalhar para sustentar a minha mãe e a minha casa. E aí trabalhei de frentista de posto, trabalhei de garçom, trabalhei de vendedor, e até que eu tive uma primeira oportunidade mais robusta. Aí eu tive uma oportunidade, uma indicação de trabalhar na Xerox do Brasil, que é aquela empresa que fabrica copiadoras, né, que Uhum. a marca que virou o produto, né, de tão famosa que Sim. foi. E nessa empresa eu trabalhei por alguns anos, né, que era como se fosse um representante comercial, um consultor de vendas, né. Mas foi a primeira empresa que eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro, de entender o que era o Uhum. dinheiro. Porque até então eu tinha trabalhado em locais de salários muito pequenos, né, fui vendedor de livraria e como falei, fui frentista, então era dinheiro, assim, era um dinheiro muito curto para manter a estrutura básica da vida. Mas ainda assim, você é muito jovem fazendo isso, né? Muito jovem e tinha que fazer isso com 18 anos e eu Sim, e minha mãe, né. certo. Lógico, meu irmão dando apoio, mas meu irmão tinha a vida dele já com mulher, com filha, né, minha única sobrinha. Então, a Xerox eu tive a oportunidade de entrar e conhecer 2 coisas, conhecer de fato um bom dinheiro, ganhando mais, e por ser uma empresa americana, uma empresa que trabalha muito sob pressão. Pressão sobre o em relação ao resultado, a entrega, a performance, né. Bastante agressiva em relação a isso. Então eu tive uma escola muito boa nesses quase 5 anos de Xerox, Tá. pra saber trabalhar sob pressão e saber conviver com o resultado e meta e assim foi. Depois eu tive uma oportunidade numa empresa americana, que é uma empresa de isolamentos de fornos industriais, que eu já tinha uma posição mais técnica, e também uma empresa americana, que também pressionava muito, mas era muito bom, mas não tinha, na verdade, projeção nenhuma de crescimento, porque era uma empresa muito nichada no Brasil, uma empresa que aqui no Brasil ela cedia, né, a licença de uso para um grupo brasileiro, então não tinha muito por onde crescer. Ali eu já tinha um teto que era ser supervisor de uma região e era o máximo que eu podia chegar. E depois de 3 anos eu tive a grande oportunidade da minha vida, que foi trabalhar numa empresa dinamarquesa, que eu trabalhei por quase 15 anos, Ai, que legal. e essa eu tive a oportunidade de beber da fonte de uma empresa de vanguarda, né, de uma empresa europeia, bem posicionada, muito rica, com quase 20.000 funcionários no mundo, e nessa empresa eu senti que eu tinha oportunidade de ir longe. Então ali eu Uhum. via meu teto muito alto. Eu poderia chegar muito longe. E nessa empresa eu comecei como vendedor técnico, como vendedor regional, uma função muito de base. E depois quase 15 anos, aí eu deixei essa empresa como líder de uma filial, como diretor de operações, visitado 38 países e conhecido muitas culturas, e uma empresa muito à frente de muitas empresas do Brasil, né. O que eu estou vendo hoje, ou estou vendo alguns anos atrás, essa empresa já falava em 99, em 2000, sobre Aham. governança, sobre ética, sobre compliance, sobre ESG, sobre responsabilidade ambiental, responsabilidade social. E foi daí então, o início dessa trajetória tua de muito estudo, de treinamento, era uma coisa Sim, assim que a função te pedia isso? sem dúvida. Entendo. Eu tive 2 grandes professores nessa jornada que me incentivaram por caminhos,
diferentes, mas que depois se encontraram em algum momento. Eu tive meu primeiro chefe, que foi um chefe argentino, Javier Gimena, que é um executivo de alto nível e ele me ensinou tudo, o que o mundo corporativo, precisa, né, de como tratar o próximo, respeitar as regras, respeitar teu ambiente, eh, você ter aquela elegância corporativa, eu aprendi com esse executivo, né, que foi o primeiro grande executivo que passou na minha vida. E depois, por muitos anos, eu tive um chefe direto, que é o Rogério Moraes Cid, que foi meu primeiro gerente, foi meu diretor, e essa pessoa me ensinou, na verdade, me deu o gosto por leitura, por aprender ferramentas corporativas, aprender sobre gestão, ler muito, né, então essa paixão que eu tenho pela leitura, ela nasceu quando eu trabalhei como vendedor de uma livraria, né, que eu trabalhava dentro de um shopping, então eu amava limpar os livros e ler os livros, então ali eu tinha uma paixão, né, grande por cuidar dos livros. E depois eu fui aprender a ter paixão por ler os livros, né. Então, hoje eu me considero um leitor ávido das coisas, sou um cara bastante atento à leitura, né, então leio quase 50 livros por ano, então eu me considero um bom leitor. É, só um parêntese, essa parte é a mais completa realidade. O tamanho do acervo do Marcelo e o cuidado dele com os livros é impressionante, assim, e ele me trouxe esse gostinho também pela leitura, pelo aprendizado. Então você, de fato, Sem dúvida. é um leitor ávido, assim, né, Bastante, bastante. isso é uma coisa muito gostosa. E você Sim. revisita alguns livros muitas Sim, sim. vezes, né, eu percebo, assim, que de tempos em tempos você volta e eu vejo post-its teus, Sim, sim. assim, anotações que É porque, creio que 80% da minha biblioteca é técnica, né, técnica de business, né, de sim, gestão. E as ferramentas, elas passam por, modernizações, atualizações, atualizações. mas muitas delas têm uma base acadêmica, que está lá guardada. Então vai mudar um pouco, muda o nome, talvez muda como você vai preencher, como você vai aplicar, mas a coluna vertebral dela está ali, né, Uhum. academicamente falando, né. Então muitos livros são revisitados, então meus trabalhos de gestão, meus treinamentos, minhas palestras, ali é a minha fonte de consulta, né, em relação à construção dos materiais, né. Então voltando à jornada, essa empresa ela foi bastante útil para mim, porque nela que eu pude, aprender inglês, aprender espanhol e estudar, e de fato me tornar um profissional bastante relevante dentro de um grupo que era um grupo muito grande e de profissionais, assim, exemplares, exemplares, tanto de formação quanto de história profissional. E nessa empresa eu, né, cavalguei, em muitas estradas ali, né, dentro do Brasil, fora do Brasil, conheci o Brasil inteiro por ela, né, eu conheci todas as capitais do Brasil, e viajei muito na minha Uau! vida, né, então eu tenho muito orgulho dessa jornada, porque foi nela que eu aprendi o que eu sou hoje, né. Essa empresa ela não me deu salário, ela me deu uma formação que nenhuma universidade daria, Sim. né, e é uma empresa que inclusive tinha uma universidade própria, né, tinha uma Caramba, academia própria, que né, legal. então era muito cursos que hoje são colocados à venda, a gente já teve lá atrás. Eu já tive lá atrás em 2000, E eu ia perguntar agora, que ano isso? 2000? 2000 por aí, né, Não, e porque eu quando você fala também de cultura da empresa, sim, nossa, hoje em é, dia a gente vê empresas assim, não vou nem usar a palavra, já uhum, dá para se imaginar, né, o sim, que eu penso de algumas empresas, uhum, assim, infelizmente, inclusive as quais, eu atendo às vezes, né. Veja, lá em 2000, tamanha cultura e incentivo, para que esses profissionais fossem exemplares, né, que legal isso, sim. que É, legal. e uma empresa, né, ela preservar o que o dono plantou, né, na fundação da empresa, né, que era um ferreiro, o dono da empresa era um ferreiro. E fez um primeiro equipamento, depois ele teve uma segunda encomenda, e essa empresa virou um gigante. Então era uma pessoa simples, simples. E ele preservar essa humanização, esse respeito ao conhecimento,
ao próximo, aos mais, frágeis, né, fragilizados, né, que a empresa tinha muitos programas sociais pelo mundo, né, e você vê que ele conseguir garantir isso para quase 20.000 pessoas, de fato é um feito histórico e bastante forte. E essa empresa eu caminhei com ela até quando eu entendi que, aí nisso nasceu minha filha, né, e eu percebi que eu estava perdendo essa conexão com a minha filha, viajando muito, viajando América do Sul, viajando o Brasil inteiro, e perdendo essa conexão com a minha filha. Que idade Eh, tua filha tinha na época? Na época a Carol tinha hoje a Carol tem 22, então a Carol tinha acho que 10 ou 12 anos mais ou menos, de 10 a 12 anos. E ela clamava por essa presença, né. "Ah, eu queria você mais aqui, eu queria você em Ah, ela casa, eu queria", verbalizava. verbalizava muitas vezes isso e eu viajava muito, muito. Dentro dos 30 dias eu passava 20 fora. Era muita viagem, né, porque a empresa demandava isso Sim, e o desafio era fazer a empresa crescer no Brasil sobretudo, porque no Brasil era uma empresa muito jovem, né, então era esse o desafio. E nessa jornada eu percebi que eu tinha a capacidade de abrir uma consultoria, porque eu já tinha, na verdade, bagagem técnica e de campo para falar sobre gestão, sobre organização, porque esse era o meu trabalho dentro dessa empresa. Eu organizava distribuidores. A empresa tinha uhum, distribuidores no Brasil inteiro e o meu papel era organizar esses distribuidores do ponto de vista logístico, administrativo, financeiro, com todo aquele know-how que a empresa dava para gente, né? Com toda aquela sim. bagagem de ferramentas e de experiências, né? E nisso tudo eu fui colocando na minha sacola de formação e aí eu passei por um processo de assessment, né, eu busquei um profissional para entender aonde que eu me encaixaria, né, aí eu passei por um assessment bastante profissional, por uma empresa multinacional, que falou para mim: "Olha, você tem capacidade de ser um consultor empresarial. Você pode ser, você tem formação acadêmica, você tem experiência, então vai". E aí eu comecei a desenhar todo um plano de abertura da minha consultoria, porque a empresa não queria que eu saísse, porque eu tive que verbalizar minha Sim, vontade de imagino. sair, e isso demorou quase um ano para isso efetivamente acontecer, porque eu estava gerenciando uma filial no Recife, né, todo envolvendo todo aquele boom da infraestrutura no Brasil, né, Recife, bombando com muitas obras, né, de infraestrutura, e aí eu tomei a decisão e fiz essa transição, né, muito consciente, muito pé no chão, e aí foi, então e aí hoje com a consultoria já estou indo para 13 anos de consultoria, da com a minha própria consultoria. E nessa história eu já, né, já fiz muito treinamento, né, eu já tenho mais de 5.000 horas de treinamentos corporativos, já atendi mais de 300 empresas, já fiz muitas auditorias, né, de qualidade, de ISO, de saúde e segurança do trabalho, de gestão de risco. E fiz muito trabalho para desenhos de processos, né, processos gerenciais dentro de empresas, que é a minha grande especialidade, são processos. E aí essa história está caminhando até hoje. Então hoje com 54 anos eu já tenho quase 35 de carreira. Ufa! Não, porque assim, eu aqui te ouvindo e pensando, né, é muita aptidão em um profissional só. E você teve essa bagagem, você aproveitou as oportunidades que lhe foram Uhum, dadas nas empresas anteriores, sim. o que te deu também a certeza de que você poderia fazer a sua consultoria, por tua conta, né. E entendo que abrange tantas coisas, todas as formações que você tem, as técnicas, são muitas técnicas, né, que eu penso que dá para qualquer empresa, não interessa o que ela precisa, me parece que você vai resolver, Uhum, porque, assim, o teu know-how é muito grande, sim. né, então, assim, hoje você, tá mais focado, mais nichado em quais produtos, assim, para o pessoal entender? Então, eu fiz uma outra transição de carreira também agora recentemente, né. Porque eu entendi que eu gostaria de continuar com gestão, mas eu queria
abrir o leque de treinamento, de palestras, né, de mentoria, porque isso, eu sinto um chamado. Você gosta? Gosto disso, Legal. sinto na minha área, na minha zona de potência, né, como diz aí o professor Clóvis de Barros Filho, a zona de potência. Então minha zona de potência é é o educacional. Eu amo essa vertente. Então eu mantive, né, eu mantive o braço da consultoria, mas abri esses braços educacionais, né, corporativos, palestras, treinamentos e mentoria. Porque a consultoria ela é um mundo fantástico, mas é um mundo muito difícil. Você consultar uma empresa não é fácil, porque dependem de 3 pilares, assim, fundamentais, né. Primeiro que você tem que respeitar o empresário que está naquela empresa por "X" anos. Então ali você tem um desafio de olhar para aquele empresário e por por mais diferente que ele seja, mais calmo, mais tenso ou menos tenso, mas ali tem uma história de vida bastante muito empenho de muitas horas, muitos sonhos ali dentro né, embutidos, né. Então, o respeito ao empresário, a história do empresário. Segundo, você precisa ter tempo, para você fazer uma gestão de qualidade, o fator tempo é fundamental. Porque existe toda uma cauda que você toda a trilha que você precisa respeitar ali, para chegar num resultado responsável. Porque, de novo, né, aí tem uma família, tem uma pessoa que está sedento por alguma resposta tua, então o tempo é Sim, fundamental. E o terceiro é você ter dados. Você precisa, cavocar, estudar e detalhar para chegar numa conclusão baseada em dados, porque não em opiniões, porque sim. senão não funciona. Então esse é meu negócio hoje, né. E tem um detalhe em consultoria, né, por mais que você vá para um mercado diferente, né, eu já atuei em farinha de trigo, em roupa, em ferro, em sapato, em meias agora, eh, muda-se o produto, mas a estrutura, né, o pilar, a planta, dessa metodologia, dessa consultoria, é tudo igual. Porque sai um produto, entra outro, mas Uhum. você precisa ter controle, você precisa ter gestão, você precisa ter processos, você precisa ter a pessoa certa no lugar certo. Então, sai ferro, entra farinha, é a mesma coisa. Mas a planta daquela casa, o alicerce daquela casa tem que estar muito formado com gestão. Porque aí qualquer produto vai dar certo se você respeitar algumas regras e alguns pilares que vão seguir. Então, desde que eu desde que eu comecei a consultoria em 2012, eu fui estudando para criar uma metodologia, que para que eu possa chegar em qualquer empresa, sendo de serviço ou de produto, e usar esses pilares, usar essas ferramentas, falar: "Pô, vai dar bom, né, vamos ter que mexer nisso", mas eu criei um método meu próprio, que Ah, eu entendi. consigo entrar numa empresa e falar: "Ó, agora eu vou começar pelo diagnóstico, depois eu vou para a casa 2, para a casa 3, tal, tal, e vou percorrer toda a gestão". Isso facilitou, porque os primeiros projetos, obviamente, eu não tinha esse know-how prático, né, então se apanha muito no começo, porque você fica pegando um monte de informação Coisa nova vem aleatória chegando, e né. chuva de informação, porque existe um fator aí bastante, eh forte nos empresários, que é a ansiedade. Então, a partir do momento que ele põe uma consultoria lá dentro, eu falo: "Bom, agora eu quero resolver isso já". Só que a Mês que vem só que às vou estar no vezes positivo. só que às vezes ele está há 10, 5, 10, 15, 20 anos percorrendo no vermelho e não vai se resolver a casa dele em 90 dias, né, ou em 4 meses. Vai precisar trabalhar. Mas é um mercado fascinante, é um mercado muito, gostoso de atuar, que você está em locais diferentes, em casas diferentes, em produtos diferentes. Quando você Então falou sobre alguns ali que você já, atendeu, eu sou muito curiosa e eu gosto muito de processos também. E até gosto de assistir,
As minhas filhas, elas tiram um sarro, assim, sabe. Eu adoro assistir, eu não sei como é o nome exatamente do programa, mas como são feitas as coisas, sabe, assim, como isso inicia, para onde vai e tal, processo de indústria e tal. E acredito que você teve essa oportunidade de conhecer muitos produtos diferentes, Sim. né. E embora você tenha criado o teu próprio método, eu compreendo que, a depender do produto, de como é feito, para onde vai, a logística, você precisou também ir se reestruturando e entendendo de determinados produtos, Uhum. né, porque assim, é muita coisa muito diferente, assim, né. Sim. Eu digo que você usa o estrutural para aplicar no local e ter um resultado global. Ah, E legal. e isso é uma consultoria, porque toda a estrutura de ferramentas, o fechamento de um caixa, ele é muito parecido numa empresa de ferro para uma empresa de calçado, porque tem uma Sim. estrutura até acadêmica, né, até contábil fechar um caixa, né, ou gerar um DRE, você sabe bem Adoro, disso. isso aí essa é a minha parte, minha Gerar um vibe é essa. DRE e você Adoro. analisar um balancete, analisar um balanço é acadêmico e contábil. E aí você entra e você bom, eu tenho essa ferramenta aqui, como que eu encaixo para o dia a dia daquela operação, respeitando esses pilares dos donos, da operação, dos colaboradores, e depois para você colocar essa operação em outro patamar. Porque aprendi isso de forma acadêmica e de forma na prática, que uma empresa de sucesso ela precisa ter 3 pilares, assim, muito fortalecidos. Ela precisa ter escala, ela precisa ter um produto que pode ser, escalável. Ela precisa ter um produto que seja recorrente, que o cliente possa comprar várias vezes dela. E ela precisa ter lucro. Empresa precisa ter lucro. Nós sabemos disso. Sem Sim, lucro, a empresa pode ser linda, ela pode ter produto super ela pode ter um legal. playbook fantástico, ela pode ter um site maravilhoso, ela pode ter pessoas legais, ela pode ter móveis muito bons, mas se ao final do fechamento do mês ela não tiver lucro, ela é uma empresa que apagada. E no Brasil é um cenário muito drástico isso, né, porque segundo dados do Sebrae e do IBGE, a cada 10 empresas, 6 fecham antes de 5 anos. Então é um dado muito triste, né, porque são muitos sonhos e muitas expectativas que são jogadas fora. E a grande maioria das vezes, uma empresa, ela fale faturando, ela não fale parada. Então ela está lá faturando, mas não está gerando lucro, ela está gerando, na verdade, faturamento, né. Tem muita empresa que reclama às vezes, né, que eu preciso faturar mais, que eu preciso faturar mais", quando na verdade, se a precificação estiver errada, o faturar mais é um rombo financeiro a Muito mais. mais, né. E assim, muitos empresários, empreendem por sonho, empreendem por, veio de família, mas não conseguem ter uma visão global. Não. E muitas vezes não pedem essa ajuda por diversos fatores aí, Uhum. né. E se a gente parar para pensar, o trabalho de, um consultor empresarial, ele vem para sanar esses porque nem toda empresa está de todo perdido, Sim. né, não tem problema em tudo. A Não, não. logística, o RH, o Não. financeiro, tá tudo se tiver uma dessa daí é daquelas que a gente arrepia e pensa: "Meu Uhum. Deus, será que vou, será que não vou", né. Mas eu penso que a pessoa o empresário, ele precisa estar aberto a receber essa ajuda, porque nem todo mundo é autossuficiente em tudo, Sim. né. E o valor que eu vejo nesse trabalho de consultoria, e que é o mais gratificante de todos, é quando você entra no Uhum. projeto, você consegue desenvolver, né, que o empresário super solícito está ali, abraçou a causa e você consegue entregar a empresa saudável. Eu Sim. penso que isso deve ser o que mais motiva e, nos move Sim. de certa forma, assim, né. O Brasil é um país bastante complexo de administrar uma empresa, né. Carga tributária alta, tributos que
são diferentes por estado. Não é um país fácil de você dominar uma empresa e, né, e ter sucesso com ela. Então, o país já tem a sua complexidade natural, né? Eh, Boa parte dos empresários do Brasil, o perfil deles é assim: ele tem uma empresa que talvez ele herdou de alguém, né, ele é geracional. É muito comum isso. "Ah, a empresa veio do meu pai, do meu avô, está na terceira geração, quarta geração". É muito comum. E aí nesse nicho de empresa, agora está acontecendo no Brasil um movimento que os herdeiros mais jovens, eles estão se preparando para esse mundo empresarial. Apesar que tem uma camada ainda que pega o dinheiro e torra em 2 anos o que o avô ou o pai construiu em Sim, 30, mas existe uma geração que está querendo se preparar para esse mundo empresarial. Tanto é que a gente ouve, lê e assiste vários cases de empresas que estavam, no vermelho, e entrou o neto com uma visão mais sim, moderna, sim, mais inovadora, e levou a empresa para muito mais longe, né. Então tem esse cenário. Tem outro cenário que é o empresário que abre porque ele quer ter o sonho dele é empreender, é o sonho dele. Então, esse é um sonho perigoso, porque o empresário ele é movido por esse sonho sem preparo. Aí, esse empresário ele ouve as coisas no Instagram dizendo assim: sim. "Se tem medo, vai com medo mesmo". Aí ele Hum, quebra a cara lá na frente, porque é legal você ter coragem, mas você não pode ser inconsequente. sim. Então, coragem é o que move o mundo, né, mas em consequência quebra muita gente. Então tem um empresário que abre sem preparo algum, sem nenhum plano de negócio, não sabe como fazer, abre porque ele Eu gosta. ia comentar isso, às vezes, "Ah, é porque eu gosto de tal Sim, coisa, ah, sim, eu vou vender", dar um sim, exemplo aqui, "vou abrir uma de açaí, não sei, porque ele tá-tá-tá", gosta de açaí. porque eu gosto de açaí, Sim, né. Então, assim, às vezes não estuda, uhum, o mercado antes, né, vai exatamente. movido pela paixão. E, assim, na minha opinião, até ela vai ser movido Uhum, pela paixão, mas então estuda isso, essa tua uhum. paixão antes e vê a viabilidade. Viabilidade. Não sai pulando lá do teu CLT garantido, Sim, né, para desbravar. Quer ver quando sim, já tem um passarinho para dar água, né, daí é sim. que a gente sabe muito bem que a gente orienta muitos Uhum, empresários, né, mas que tá tudo bem, assim, fazer uma migração e empreender, não é ruim, uhum. mas ela necessita obrigatoriamente de um preparo, né. Minimamente de um plano de negócios Sim. estruturado com informações, né, porque isso mitiga substancialmente uma falência, né, e porque para se abrir uma empresa você tem algumas regras, né, eh, quanto você tem que ter guardado de dinheiro para se manter, porque o ideal é que você tenha 18 meses do valor que você tem de gasto da empresa e o teu. E no Brasil se abre empresas, esse colchão ele é apenas de 3 meses. Então é muito abaixo que o minimamente seguro, né. Então por isso que tem muitos empresários que entram nessa estatística de falência, porque não conseguem prosperar. Porque uma empresa ela tem um prazo de validação, né, de você deixar essa experiência sólida, né, de ser um empresário, não é com 3 meses, né. E muitos, assim, abrem, tem alguns momentos bons e já quer abrir filial, já quer abrir franquia Uhum. e nem validou o primeiro modelo de negócio. Então encontra-se esse tipo de empresário. E encontra-se um empresário que esse ele é despreparado de tudo. Ele abre porque vou abrir e começa a comprar tudo no fiado, tudo parcelado Meu e não Deus. tem nada. E aí são esses empresários que a gente encontra na vida, né, que até com negócios promissores, e e aí ele ainda tem um empresário que ele tem, vou usar essa palavra, mas não é uma palavra, não é do contexto pobre dela, ele é muito egocêntrico em relação ao faturamento. Porque o faturamento ainda ele enche o ego, né, porque minha empresa Uhum. fatura tantos milhões. Quando o faturamento, né, Alfredo Soares diz isso, né, que faturamento é ego, porque não é o que põe dinheiro no bolso, Não é. não é. E só que para o empresário entender isso, por que que você precisa vender 3 milhões se você ganha 100 mil vendendo 3 milhões? Quando você poderia vender 1 milhão
e ganhar o mesmo 100.000. Uhum. Não, mas 1.000.000 é muito pouco. Não, mas não vai 1.000.000 no teu bolso, vai os mesmos 100.000. É que tem o ego dentro de falar, não, minha empresa fatura, tá, tá, tá. Sim. E não tá colocando dinheiro no bolso, tá acabando com a saúde mental, com a saúde emocional, é centralizador, não deixa ninguém ver nada, não sabe de tudo. E é esse cenário que a gente encontra todo É, dia batendo na nossa porta, é muito comum, né. né. E eu vejo que essa parte da centralização de decisão, de processo, é sempre, assim, muito é o que talvez é o cerne do problema, sabe. Então fica ali tentando achar que vai dar conta de tudo. Tenta, vai lá super-herói, Uhum. mas tenta 2 meses, você não conseguiu, esquece, não Isso fica mesmo. dando murro em ponta de faca, porque assim, compreenda de que não está dando certo, e quanto mais prejuízo essa empresa vai, eh, receber por você estar com essa cabeça, com essa mente, de Uhum. repente, né, não e sabe que eu acho que ainda existem muitos empresários que têm vergonha, receio porque é uma situação delicada Sim, você abrir os números, né, não parece uma coisa muito uma intimidade, assim, sim. de você, né, então assim, durante a tua carreira de gestão ali, houve muitos momentos de como quebrar, como, acessar esse cliente, como conseguir cavar, né, obter os dados, porque eu penso que tem que ter ali primeiro uma psicologia, Sim. assim, né. Eh, toda consultoria é um corpo estranho dentro de uma empresa, né, é um Uhum, corpo estranho. Sobretudo porque você entra com uma chancela de especialista, de pessoas que já estão ali dentro trabalhando e que também se uhum, consideram especialistas, né. Aí vai uma técnica que a maturidade traz para a gente de, sempre entrar numa empresa com o pé da humildade. Por mais conhecimento que eu tenha, por mais segurança que eu tenha, isso ajuda as pessoas a baixarem um pouco a guarda, né, porque se você chega como o melhor, você fecha muitas portas, né. Então eu sempre, nas minhas primeiras conversas com o empresário, eu falo para ele assim: "Olha, o especialista é você, eu uhum. sou um generalista. Agora essa união ela dá muito bom, dá um jogo muito legal se você pegar a minha generalidade e eu pegar a tua especialidade, a gente sai lá na frente limpo. Mas deixa eu mostrar, eu vou respeitar o teu e vamos fazer juntos. Isso caminha bem. É verdade que assim, não é agradável, você pôr na mesa notícias ruins e problemas. Ninguém gosta disso. É desconfortável para todo mundo. Sim, E por isso que um outro pilar do meu negócio é, sem dúvida nenhuma, o sigilo. Né, o que eu vejo num cliente, eu nunca vou usar nesse cliente como exemplo, dando nome lógico, na lógico. CPF de ninguém, porque isso é a base do meu negócio. Sim, Ainda mais que eu já fui, colocado no mercado, num segmento de gestão de crise, gestão de reestruturação, inevitavelmente eu vou ter acesso a dados sensíveis. Então o sigilo é a alma do meu negócio. É é, uma frase muito batida, mas é essa mesmo. E então para o empresário não é fácil isso. Não é fácil para o empresário que às vezes tem que fazer um downgrade no seu padrão de vida, né, de deixar de andar de carro importado para andar de carro alugado. sei. Mas aí tem um outro fator importantíssimo para um projeto de gestão dar certo, que é o quanto o empresário ele está envolvido com a empresa, o quanto ele quer. Porque eu já vivi projetos de crise, de recuperação judicial, de reestruturação, de o cliente falou assim: "Olha, o que que você precisa de mim para fazer dar certo?". "Bom, vamos levantar dinheiro. Então vamos vender esse carro, vender esse, vender isso".
tá aqui a chave, venda, Pega o ativo da empresa e e venda. analisa o que está ali. Agora eu já tive situações assim, o que você está disposto a fazer para recuperar sua empresa? Eu estou disposto a fazer tudo desde que não mexa nisso, 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 que era tudo. Que era tudo. Ah, eu não vou vender a minha casa, eu não vou vender meu carro, eu não vou mudar o padrão de vida, eu não vou deixar de viajar 3 vezes para a Europa. Eu falei: "Cara, vai ser difícil, porque um custo muito alto para uma estrutura que está, né, Uhum. caindo, né". Então tem esse padrão, né, de empresário. E esse fica muito difícil para você reverter o jogo, porque às vezes Muito você duro, precisa né. ir no osso, né. Já porque a gordura já foi, a carne já foi, você tem que ir lá no osso para tirar coisas, assim, muito, que não são básicas, mas ainda são passíveis de corte, para você deixar o negócio mais enxuto ainda, né. E uma operação, Fê, assim, de empresa, eh, 70% dela tem que ser colocado energia em vendas. 70% do teu tempo, do teu foco tem que estar em vendas. E 30% na gestão. Uhum. Então, aquele empresário hoje que, por exemplo, ele é um bom cara comercial, mas ele não domina o administrativo, o financeiro, a porta para dentro, contrate alguém ou tenha um sócio que faça isso. E ele vai fazer a parte dele. Agora, se você tem uma empresa e você é muito bom da porta para dentro, mas comercialmente você é muito fraco, se associe com alguém comercial muito bom, porque vendas vai girar o teu negócio. Então, quem domina vendas sai na frente de muita gente, inevitavelmente. Não adianta você ser 70% bom de finanças e venda ser ruim, Sim. não vai vingar. E são funções que são muito complementares, né. Complementares. Então é bem isso, assim, até para quem está, nos ouvindo, nos assistindo, da isso ficou muito ilustrado, assim, né, da porta para fora, tem que focar em prospecção, Sim. venda, seja lá de que maneira vai ser Uhum, feito isso, com uhum. visita, com de porta em porta, enfim, né. E da porta para dentro tem que ter uma boa gestão, um bom cuidado, Uhum. porque assim, chegou a venda, mas agora daqui para diante a gente tem que cuidar de números, Sim. né, então são, funções que eu acho que se complementam muito e eu acredito piamente de que deve ser feito por pessoas distintas, Sem dúvida. né, porque eu não vejo muita saúde, você querer não existe, né, você querer bater escanteio, defender pênalti e ser bom de defesa, assim, também, né, um Uhum. zagueiro, eu acho que não existe, né. Sim. Então, que as empresas tenham essa, minimamente esse entendimento de aí descentralizar, Uhum. né, e colocar as peças na mão de pessoas corretas e competentes para isso, né. Uhum. A gestão faz essa, como eu posso dizer, essa mexida, faz essa Sim, reorganização também. sim. Mas isso é um pouco histórico, né, porque décadas atrás, quando você estava na escola básica, eu também, eh, a escola, né, o método educacional de ensino era pegar a tua fragilidade e você receber uma carga enorme daquela fragilidade para você virar um mediano. "Ah, eu não sou bom em matemática". Não, você vai ser bom em matemática. Então você vai estudar tabuada, equação, tá-tá-tá, e você com ódio mortal querendo aprender aquilo, que você não tinha aptidão para aquilo, para você chegar e subir um pouquinho de nível e ser um mediano. Hoje a educação ela está trabalhando muito numa base, num pilar complementar. Então, se eu sou, na verdade, bom em português, eu vou potencializar o português. Uhum. Eu vou trabalhar em oratória, em comunicação, em redação, vou potencializar aquilo que é minha zona de potência. E aquilo que eu não sou bom, eu vou me associar a alguém. Então você está ali juntando ecossistema, juntando grupo, juntando, né, gente e formando equipes melhores. Não formando só o ser humano individual melhor, ou Sim. mediano.
E isso aconteceu por muitos anos, muitas décadas no mundo. E aí a gente criou pessoas que centralizaram tudo, porque compraram a ideia que você tem que ser bom em português, em matemática, geografia, história, e você se torna um mediano em muitas Em coisas tudo. e mais ou menos bom em uma que você não potencializou aquilo. Então, em gestão também é assim. E comigo é assim. Hoje, por exemplo, eu trabalhei 4 horas para fazer uma análise de um processo de precificação. Eu sei fazer? Sei fazer. É o que eu mais gosto fazer? Não é. Fiz. Tá feito, feito, bem feito, corrigido, todo feito, todo o processo, mas não é minha zona de potência. Eu adoraria estar fazendo processos, eu adoraria estar dando um treinamento, mas só que para aquele momento era o que tinha que ser feito. Sim. Quando eu abri consultoria, eu pensei dessa forma, desde o começo. O que eu sou bom nisso? Então, o que eu complemento como time? Eu preciso ter alguém em gestão de pessoas, eu preciso ter alguém com logística, eu preciso ter alguém. E, e assim foi. Para a gente se complementar como time e todo mundo está trabalhando na sua zona de potência, não na sua zona mediana. Sim, eu entendi. E Isso quer dizer que ali durante o teu processo, quando você iniciou a tua consultoria, então, navegavam mais de um projeto por vez? sim, sim, Por isso essa equipe vinha junto sim, para agregar cada um na sua sim. zona de potência. E por opção, aí foi uma opção de business também, de negócio. Eu não quis ser uma consultoria gigante. Eu quis Tá. ser uma consultoria presente. Nada contra quem tem 30, 40 projetos em andamento e está tudo certo. Só que, inevitavelmente, alguma coisa nesses projetos fica a desejar. Porque, inevitavelmente, você não consegue colocar profissionais do mesmo nível em todos Sim. os projetos. Então, você vai ter uma mescla de profissionais mais júnior, mais pleno, alguns sêniores, né? E tem consultorias no Brasil que fazem isso com maestria e são empresas fantásticas. Eu quis fazer uma boutique de consultoria que eu pudesse ter um número X de projetos simultâneos, mas que eu pudesse ter a mobilidade de estar nos 4 dentro do mês. Uhum. Isso era meu modelo de negócio, para dar suporte para o meu consultor, ouvir o meu cliente, o cliente querendo desabafar comigo, olha, eu queria ter um almoço com você, meu almoço comigo é só daqui 90 dias. Não, eu podia naquela Sim, semana sim. seguinte estar no cliente. Opção de negócio. E o cliente gosta disso. Por isso também que os meus projetos são projetos que têm muita durabilidade. Eu consigo transmitir para o meu cliente uma segurança dele não ter problema em dividir dados comigo, ele confia na minha análise, porque eu sou um consultor, eu sou uma empresa de consultoria que eu vivo a empresa. Eu não vou lá e faço uma ata de reunião e vou embora. Eu vivo da portaria ao escritório. Você se envolve. Eu me envolvo na Você se operação. envolve E isso, totalmente. eu acho que isso é um diferencial. Tanto é que esse movimento que eu estou fazendo agora na carreira de ir para o digital, que é esse movimento que a gente vem fazendo, é novo para mim, porque eu nunca precisei do digital. Todos os meus trabalhos, 100% deles, foi indicação de alguém. Eu preciso de uma empresa. Eu conheço alguém. Nunca Uhum. precisei estar no digital, criando leads ou montando funis de vendas para captar cliente. Porque a minha entrega e meu resultado criaram, né, uma, um network, né, Um um ecossistema também, ecossistema né. que favorece isso, né? E é assim até hoje. É, mas eu queria saber um pouquinho mais, assim, essa migração para o digital tem a ver também, né, vamos lá, hoje o digital é a nossa antiga lista telefônica páginas Sim, amarelas, sim. né. Então, é ainda mais para prestador de serviço, que Uhum. você não tem a tua loja física com o teu Aham. produto ali na prateleira, e mesmo essas lojas estão dentro do digital e tá tudo certo. Mas, não apenas para, divulgar e alavancar essa questão, de consultoria, mas você está com um nicho, um braço mais educacional para outros projetos também, é isso, né? Sim. Entendi. A consultoria, ela, quando a gente fala de esteira de produto, né, que é uma coisa que a gente fala bastante sobre ela, Sim.
A minha esteira de produto, ela vai ter toda a esteira, né, toda, né, todo o percorrer dela são produtos educacionais corporativos, Tá, que vão desde um e-book até um treinamento, ferramentas de gestão, treinamentos, palestras, para lá depois ter lá no final dela ter o produto high ticket, premium, né, uhum, que é ou a mentoria ou a consultoria. tá, Porque vale salientar que a mentoria, você prepara o empresário para ele comandar a empresa dele com mais qualidade. Então a mentoria eu vou tá, focar no empresário ou na alta gerência. Quando o cliente me contrata para uma consultoria, aí eu vou entrar na empresa e vou cuidar da empresa e dos demais que estão naquele ecossistema. tá. Então tem essa diferenciação. São produtos diferentes, né. Diferentes, com prazos diferentes, com tickets diferentes e até com expectativas diferentes também. Não, sem dúvida. E tem público para 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 tudo, tudo, né. porque tem muitos empresários que eles se sentem, despreparados. A empresa cresceu, a empresa está andando, a empresa tem funcionário, e fala: "Meu, eu não sei como tratar isso". E aí o que eu uso na consultoria como método, é o mesmo que eu vou usar na mentoria, Uhum. só que eu vou falar para uma pessoa só, para o Tá. empresário. Então não vou falar para a equipe dele, não vou falar com o gerente dele, são reuniões exclusivas, dedicadas, desenhadas, né, customizadas para aquele empresário. Seria a consultoria na essência, sem pôr a mão na Sem massa. pôr a mão Você na passa a massa. receita do bolo, mas você não vai lá Sim, amassar, só vai pôr para assar como sim. entendi. Até para o pessoal entender, assim, né, Sim, sim. Mas a diferença. não é, cabe dizer o seguinte, não é também um bate-papo, né, Sim, sim. porque a mentoria, nós vamos passar 90 dias com esse empresário, então são 12 encontros, né, são, 1 encontro por semana, e vamos tratar de assuntos de vida empresarial e como proceder na empresa, usando as ferramentas, tem lição de casa, Não, tem tem que ter, né, porque senão você não senão consegue mensurar, não começa né. né, não dá para mensurar e nem, né, atender a expectativa do empresário. Então são produtos diferentes, mas que tem para todo mundo. E tem empresário que ele sente que é a empresa que está com problema. Ele falou: "Ó, Uhum. não sei como pilotar isso, não sei como criar demanda, eu não sei como melhorar meu posicionamento, eu não sei como cobrar performance", e aí a gente entra e faz esse trabalho, né, de começando com o diagnóstico, entra e vai lá e vive a operação, como uma pessoa que trabalha mesmo ali, né, de forma intensa e conhecendo do início ao fim a operação. E aí a gente vai trabalhando com planos de ação, né, vai melhorando a performance e e até então vem dando certo, né. Te ouvindo, assim, né, e eu acredito que quem está nos ouvindo também, especialmente empresários, tão fácil, né, não parece que é molezinha? Mas assim, muitos empresários têm essa dor, essa dificuldade, e tá tudo bem. A gente não foi ensinado, lá na infância, você concorda, Concordo, Marcelo? sem dúvida. Poxa, em casa muitas vezes era velado até essa história, né, de falar de finanças era assim, pelo menos na minha casa, a gente não participava. E aí você se torna adulto, você cai no mundo, vai trabalhar, independente agora, né, mas agora focando em empresa. Aí você foi lá, montou tua empresa, tá tudo bem, você contratou muitas vezes, hã, profissionais muito bons ali para logística e mas não tá funcionando. Então, pra que ficar perdendo tempo e dinheiro, porque é o que é, gente, concordam? Se você pode ter uma ajuda, especializada. Isso existe há muito tempo já, né, mas assim, o que eu quero trazer é uma reflexão sobre isso, que não precisa você ficar no vermelho todos os meses. Então que você tenha, esse entendimento de quebrar esses paradigmas do que você ouve, do que te falam e de assim: "Vamos salvar essa empresa", sabe, "Vamos colocar para cima, vamos sair sabe assim, pegar um rastelo e vamos resolver?".
Então assim, né, que os empresários que passam por isso hoje, tenham minimamente esse pensamento, essa reflexão hoje, assim, porque tem muito conserto gente, tem muito conserto e muita empresa boa para a gente levantar, para sabe, até para a economia, na verdade, Sim. voltar a girar, né, Hum. e que as pessoas, né, pensem um pouco mais sobre isso, porque Sim. a gente não é bom em tudo, Uhum. ninguém é bom em tudo, né. Eu acredito que a grande maioria dos empresários, grande maioria não, eu acho que na totalidade, né, os empresários eles querem que o projeto dê certo, Claro. e eu acho que há uma satisfação muito grande quando o empresário está indo bem, ele está empregando, ele está prosperando, aí ele vê a cadeia de prosperidade, né, sendo multiplicada, porque aí o Uhum. funcionário não é só ele que vai viajar, é o funcionário também, Uhum. é filhos de funcionários que se formam, então é aquela cadeia positiva de prosperidade, né. E o empresário ele tem prazer nisso, né, de ver isso acontecendo. E é inversamente verdadeiro também a tristeza quando a gente chega numa conclusão que a operação não dá mais, que infelizmente eu já passei por isso e falei: "Olha, melhor parar, melhor parar porque não dá, está inviável, está insustentável, está impagável, Uhum. então é melhor aqui fazer relação de ativos e ver o que vai fazer". Infelizmente acontece isso, né. E são projetos lindos, porque são produtos legais, são pessoas legais que estão ali, que por algum motivo, por esse ego, por essa, Demora de demora em decisão, tomar de decisão, espera mais um pouco, e não quero gente estranha aqui, que é alguém que ouve às sim, vezes, muito, né, muito. não quero gente estranha aqui mexendo nas minhas coisas, e depois vai tudo por água abaixo. E é uma pena, porque são projetos de vida, né, são projetos que eu já passei por projetos que fecharam a porta com a terceira geração. Então, de ver a empresa tirar quadro da parede da Ai, que família. judiação. É muito triste isso. Então, Sim. mas assim, graças ao bom Deus, eu tive mais finais felizes do que tristes, né. Era exatamente É, isso que eu ia te perguntar, se você puder, sim. não precisa dar nome, mas, contar pra gente um case de um gran finale, Uhum, assim, porque você já atendeu, né, muitas empresas, assim, que você se recorde de uma que foi, assim, a coisa mais linda, o uhum, projeto mais lindo, mais saudável, mais frutífero, uhum. que você se lembra, assim? Olha, eu tenho vários, mas o que eu quero dizer é assim, que, o enredo do sucesso, ele é sempre muito parecido. É uma novela nova, mas, o enredo é o mesmo. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa em dificuldade, ela precisa ter, o exemplo que vem de cima. Então, não adianta você contratar consultoria, eu já participei de projetos onde estavam 3 consultorias trabalhando, Uhum. mas da onde precisaria vir o exemplo, não vinha. Então o projeto não vingou. Tá. De chegarmos à conclusão, falou: "Olha, aqui não dá por causa da alta gerência que não está no mesmo não tá no mesmo na mesma frequência, Não vibrou não junto vibrou ali com junto. o que era Ó, tá necessário. aqui com vocês, resolvam aí, mas não mexam na minha Ah, vida". mas daí Mas o enredo é sempre o mesmo. Se você tem um empresário que ele está ali, de corpo, alma e disposição, isso já nossa, você anda muitos quilômetros, assim, de vantagem de qualquer outro. Esse é um ponto. O outro ponto é, quando ele delega, ele desarma todo o orgulho, né, e fala: "Ó, toquem, tá contigo. toquem aí, me passem, me informem, então, mas pode tocar". Então, tem o apoio, tem a confiança, e aí é o que todo empresário tem, né, é aquela visão que as coisas vão melhorar. Então, já peguei quadros de empresas, assim, não vou falar nome, obviamente, Claro. mas empresas, assim, de o parceiro financeiro falou assim: "Vai lá e conhece a empresa em 10 dias. Faz um diagnóstico de 10 dias". De chegar lá meio-dia e poder ir embora, porque a empresa ela estava com
3 contas de energia atrasadas, salários atrasados, água e luz cortadas, sem É, matéria-prima, e funcionário na porta fazendo um motim, só tinha parede. só parede, não Parede tinha e portaria. nada, nada. E depois de um ano a empresa está sendo vendida por 60 milhões, Mentira. né. Então, Eu não mas sabia dessa história. muita confiança, Eu não sabia dessa é, história. e muito difícil. Quanto tempo de projeto? Esse eu fiquei 3 anos, Ah, mais longo. mas um ano a empresa já podia ser vendida e tinha proposta de É comprar, mesmo? né. Então foi muito bacana, mas teve esses 3 componentes, né, exemplo, Sim. confiança e visão, que ia dar certo. E isso traz, assim, para você, uma excelência na tua entrega, Sim. né, porque daí você teve também o que você precisa para entregar com excelência, né, é a grande dificuldade que a gente enfrenta com alguns empresários, né, Uhum. e nesses casos, assim, deve ser de fato um grande finale, né, porque É. você sai do projeto. Ó, Sim, sim. vamos pensar, mas daí acabou o projeto, né, findou. Que bênção! Olha o feito que você deixou, É. né, porque nem Não, tudo na vida, a gente só ganhar financeiramente, sim. né. Eu fico imaginando, assim, a história, legado, o teu nome em rodas de uma pessoa que chegou aqui e resolveu o que era impossível. Então, assim, isso também traz para nós uma convicção de que a gente está no caminho certo e eu Uhum, vejo você fazendo isso com muita excelência, assim. uhum. E outros projetos precisam da gente também, Sim, né, sim. sempre tem. Para mim para mim o termômetro que o resultado ele existe, é quando você tem a liberdade de dar o telefone de um cliente para um possível cliente. Ah, com certeza. Isso é muito e para mim é muito seguro isso, né. Apesar que, eu tive poucos casos, assim, na minha vida corporativa, porque sempre eu vinha por uma indicação, né, Sim. e de alguém pedir mais telefones para mim, além da minha indicação, que onde nasceu a indicação. Uhum. Mas, e de eu ter a tranquilidade de ter uma lista seleta, por que eu digo seleta? Porque já falamos sobre isso, né, algumas vezes, né, que como eu trato com gestão de crise, muitos Uhum. clientes não querem se expor, né, "Ah não, deixa eu quietinho aqui", né. E eu entendo isso e está tudo certo. Mas aqueles, né, seletos que falam assim: "Não, pode dar meu número, meu nome, Que meu legal. e-mail, e pode falar". Então, isso para mim é um caminho de sucesso, né, que se eu precisar dar uma lista de 10, Tem, 15 pessoas, eu tenho. Essa tem. lista Até mais, né. e não é um seguidor comprado, é um seguidor de verdade, Não, que sabe quem sou eu, né. claro. E essas pessoas que, eh a grande maioria delas são pessoas que eu tive convívio de almoçar, jantar, alguns dormir na casa, Não é né, mesmo? de ter amizade, né, É porque porque é um tempo que fica envolvido ali, sim, né, fica bastante tempo é. envolvido. E e já tivemos, assim, casos, assim, de fato o empresário sentir muito pelo momento dele. Então, às vezes, você sentar numa varanda e o cara contar da vida dele e o Uhum. cara, meu, ele vai estar ali desabafando com você, então é um Sim, momento que você tem que ser um bom ouvinte, né, um sim. respeitoso ouvinte, né, para aquela ocasião. E é nisso que eu acredito que a Abílio Diniz falava isso, né, que uma empresa, o meu método tem 6 pilares, né, a Abílio Diniz falava que, uma empresa precisa ter 2 pilares de sustentação, processos e pessoas. Se está indo bem, você pode investigar, são pessoas certas nos lugares certos e processos bem definidos, comunicados e atuantes. Qualquer empresa que vai mal, investigue que ou está com a pessoa errada ou não existe processo. Começa ali então. Começa ali. Processo, Sim. tudo é processo. Né? Então, quando a gente entra numa empresa e mas por que não está funcionando isso? Por que não está vendendo como eu gostaria? Por que não vem lucro? Você cavoca, 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 é processo mal definido,
ou é pessoa que está ali, que não está fazendo o seu trabalho, e está numa Uhum. função, às vezes até estratégica, Errada, às e é mui vezes. Ah, entendi, estratégica, e mas a não tem a pessoa não tem a capacidade. capacidade. É. Eu E o oposto também? eu aprendi até recentemente, né, até usei isso depois numa palestra que eu fiz, né, com um cliente meu que você conhece, que falou: "Marcelo, a vida empresarial é igual um foguete. Então, quando você lança o foguete, vai ter muita gente ali cuidando do combustível, cuidando da ignição, cuidando dos controles iniciais, tem muita gente. Mas depois para passar para ficar em órbita, só vai ter 2 caras, 4 caras. Então vai ficar muita gente pelo caminho. Então para você vender 1.000.000, você vai estar com esse time, mas para vender 3.000.000, muitas das vezes não é mais o mesmo time, é outro time". Uhum. Então é o analogia do foguete, que eu vi pouco tempo atrás, achei legal, até usei numa palestra minha. E é isso mesmo. Então, as pessoas estão ali, então para aquela demanda, para aquele crescimento, para aquela primeira meta, aquele primeiro marco, tá tudo certo. Mas aí a empresa ela quer ir mais, né. Ela quer ir para o e-commerce, ela quer vender não só no Brasil, quer vender na América do Sul, não é mais aquele grupo, porque vai precisar de gente mais É, qualificada. e que tá tudo bem, Ou mas é bem isso que você falou, Ou né. você investe nessa galera e você vai ter que investir em treinamento, qualificação, Sim, mas não vai sim, ser naquele estado natural, naquele estado só intuitivo que você vai levar a empresa sim. para o estágio B, C, D, vai Pega a precisar. vendedora Maria e põe ela para vender no e-commerce também. É, A coitada da Maria não tem tempo hábil de nem não, cuidar das vendas de balcão, vamos supor, sim, sim, né. E aí, assim, às vezes você também erra, você peca nessa sobrecarga em cima de um funcionário só, sim, sim. visando o quê? A economia ali, né. "Ah, mas eu não vou contratar mais um, porque eu acho que dá conta e tudo mais", e às vezes dá. Uhum, Mas eu vejo que isso, é muita coisa para o sim. empresário a não ser que eu não conheço, que consiga tocar de A a Z a empresa. Fê, Não tem como. quantos casos a gente vê na vida corporativa que a empresa ela deixa de ter um excelente vendedor para ter um péssimo supervisor. Uhum. Porque, vamos, pôr esse cara num cargo novo, vamos dar uma promoção para ele. Só que a zona de potência desse colaborador não é supervisionar ninguém. Ele é um cara livre, ele é um cara de pô, de coração aberto, ele quer vender, ele quer falar com o cliente. Aí você tira esse cara, põe ele numa sala para tratar KPI, para tratar indicador de performance de uma equipe. Você matou um cara ali. Uhum. Então isso acontece demais, porque às vezes as promoções acontecem por fidelidade que aquele colaborador tem à empresa, Tá muitos muitos anos, anos, é um tá. cara fiel, é um cara que ele leva meu filho na escola, eu confio nele. Então vamos dar um cargo de gerente para ele, Não, mas aí você tá queimando o porque ele não é bom cara. nisso, ele não é bom, Não é e ele não é bom. feliz às vezes naquilo, porque, eh, existe pesquisa sobre isso, né, ainda sobretudo nessa nova geração, que não é dinheiro que segura as pessoas na empresa. Muitos querem ter uma chefia inspiradora, muitos querem um Uhum. ambiente inspirador que vai aprender para lá na frente ter maturidade, né, Sim. corporativa. Não é só grana. Então, não é grana. A grana, inclusive, ela entra em quinto, quarto ou quinto lugar numa pesquisa dessa, o que retém uma pessoa dentro da empresa. Uhum. Tem outros quesitos ali que são comportamentais, não são financeiros. Então, promover de forma errada é um tiro no pé, porque tem muita gente boa no que faz aquilo. Sim. Eu tive num projeto que também você conhece o cliente, que foi feito um movimento desse. Tinha uma excelente vendedora e passou a coordenar. Tirou o brilho Queimou, dela, é. tirou o brilho, a pessoa ficou sem brilho, sem brilho. Uma excelente profissional, vendendo, Sim, não gestionando, não fazendo gestão, sim, sim. entendeu? É isso. Assim, gente, para contextualizar, né, eu e o Marcelo, nós temos um trabalho muito semelhante de gestão.
Eu atendo pequenas e médias empresas e a minha especialidade é BPO financeiro, então eu entro ali na parte, no cerne das finanças, né, desde recuperação de impostos, análise, toda essa questão ali do financeiro. Marcelo tem uma robustez maior, então assim, né, a gente está aqui conversando, mas para vocês entenderem, ele já atende, empresas maiores e em todos esses outros aspectos ali com mais robustez, né, então, quando ele fala, de um cliente que eu sei, é porque a gente comenta em casa, mas porque eu estou ali como, BPO financeiro da empresa, né, e às vezes a gente está atuando na mesma empresa, então é mais ou menos por aí que funciona a nossa didática. E assim como o Marcelo, eu também sou palestrante, também amo, né, transmitir o meu conhecimento ao invés de um para vários. Juntos a gente conversou muito sobre esse podcast, né? Sim, Sobre fazer, não fazer, e eu pensei comigo, sim, vamos fazer, porque muitas pessoas podem ouvir aqui histórias transformadoras, né? E se não serve talvez tanto para você, sabe, gente, é conhecimento. Você envia para quem você acha que serve, porque aqui vai ter histórias assim incríveis a todo momento. Então, também estou aí, palestra, adoro, amo, mas o que eu queria te convidar hoje é que você já observa o QR Code que está na tela, porque o meu e-book Chega de Estresse Financeiro já está pronto. E esse é uma leitura, Marcelo sabe, leitora ávida, leve, tranquila. Sabe série, quando você pega e você olha que é 2 da manhã e você está dando play, porque você quer ver mais um pouquinho? Uma leitura super tranquila, super agradável. Tem atividade sim, porque é importante, você tem que entender assim, você quer ter crescimento, você tem que pôr a mão na massa, tá? Mas enfim, eu só queria divulgar, dizer que está aí, depois você clica lá e confere. Também vou deixar aqui as redes sociais do Marcelo para você seguir, acompanhar o trabalho dele. Lá você vai ter acesso a ele, a todos os produtos da esteira dele também, que a gente se, né, complementa ali, sim. mas acaba que são produtos um pouco diferentes, tá? Mas tá tudo aqui na legenda do vídeo e vocês vão lá, já seguem e para acompanhar melhor essa parte desse trabalho que o Marcelo executa, né, com tanta maestria. Sim, E eu não te contei uma coisa. sim. Você sabia que tem um momento nesse podcast que chama Café Expresso? Café expresso. É. O nome é bom. Não vai rolar um cafezinho expresso. Eu queria te convidar para ver se você topa. Então, você pode pegar ali, por favor, essa urna? Pode até posicionar ela pertinho de você. Eu separei 3, ó, bem. Nessa urna tem algumas perguntinhas Uhum, e você pode ler mentalmente uhum, e, se ok para você de responder, aí você faz a leitura da pergunta e responde. Se você não se sentir confortável, não tem problema, você pode ir para a próxima sim. pergunta e vamos ver o que Posso cai pegar? aí. Você topa? Topo, lógico. Opa, Tô então topado já. então vamos lá, vamos ver. Essa parte que a gente dá risada nesse podcast. Olha a idade. Não, aí entregou, né. Qual hábito simples mudou sua vida? Nossa, super fácil essa. Leitura. Ah, legal. A leitura mudou a minha vida. Completamente, porque, eh, a leitura fez eu chegar até aqui, eh, em tudo. Porque a partir do momento, né, como eu falei no começo, quando eu entrei nessa empresa dinamarquesa, eu pude entender que se eu não melhorasse a minha qualidade, né, educacional, a Uhum. minha postura, eu não ia chegar onde eu cheguei. Eu percebi olhando o ambiente, olhando o poder do ambiente, né, que a gente fala sempre, né, Sempre. olhando aquela ambiência, né, de uma empresa grande, potente, que desde a da seleção de candidatos até o momento que eu, eh, entregaram o meu crachá, eu pude entender que era uma coisa muito grande. E se eu ficasse naquele mundo muito raso, né, muito sabendo, eu era um bom profissional de vendas, mas era, muito intuitivo, né, não era profissional de vendas, né. E a leitura transformou minha vida, em tudo, né. Então,
a segurança que eu tenho hoje para fazer um treinamento, para dar uma palestra, para ir para uma reunião de qualquer nível, eu devo isso à leitura. Então é um hábito simples, porque, eh, e é um hábito que ele é relativamente barato. Ai, por favor, convence É as barato. pessoas que estão nos assistindo, fala ali, É barato. sabe, assim, ó, o poder, né, da leitura, porque tem pessoas que não leem um livro no ano. Não lê. E Acho que é quando a grande maioria, a né. grande maioria, acho que se eu não me engano, putz, eu não queria dar um dado errado, né, porque eu não posso dar um dado errado, mas É pouco. é pouco, se eu não me engano, acho que um brasileiro tem lê em média, acho que 2 ou 3 livros no ano. Eu ia dizer 12 páginas. Não, não, no máximo, acho que é isso, mas Tá. então, é um hábito barato, porque se você pensar que, ainda mais com o advento, né, da internet, das Sim, IAs, ficou muito mais barato ainda. Então, tem muita coisa, né, no YouTube de boa qualidade, que você pode ter aulas muito boas. sim. Tem cursos de universidades, internacionais gratuitos, né, Harvard tem, Yale tem, eh Vamos puxar a sardinha para o é. nosso lado? Tem os nossos Nós temos e-books, curso! tem os nossos cursos, Né, que porque a é gente tá aí também para servir e, isso. né, Tem o nosso material que é e muito acessível, né. sim, e contribuir, né, para as Sim, pessoas que então leitura é muito barato, porque é só você colocar um pouco de foco, é o que você vai gastar, às vezes menos que tem livros em livrarias muito boas, né, físicas, né, e online, livros de R$ 30, R$ 40, que sim, são muito ricos, sim, aonde tem décadas, às vezes, de estudo do autor, ali, com um livro muito barato. Então, a leitura mudou a minha vida. mudou tua vida. É Que outra? legal. Opa, você quem manda, tá contigo. Vamos ver. Ai meu Deus, dependendo do que Nossa cair aí. senhora. Qual decisão transformou sua trajetória? Aprender inglês. Eh, eu dentro dessa empresa, como eu falei para você, né, primeira reunião que eu tive com essa primeira pessoa, né, que é o Javier, que foi meu diretor, assim, mais inspirador, ele um dia num jantar, com ele falou assim: "Vou te dar uma dica que vale muito ouro". E eu falei: "Pode falar". Aqui nessa empresa, se você não aprender inglês, você é quase um analfabeto. Assim, bem delicado, Delicado. né. Aqui não vai ter tradução simultânea, aqui não tem tradutor simultâneo, aqui Nos é anos inglês 90, raiz. né. É. Então, aprenda inglês. Então, o inglês para mim, ele me levou para um outro lugar. Então, eu sentei em mesas, eu visitei lugares, eu participei de Sim. eventos que, se não fosse pelo inglês, eu não estaria. E não foi só o inglês, você depois, daí você teve formação em outras línguas Sim, também, sim, não, mas o inglês a mas o gente fala é inglês universal, né. universal depois eu fiz isso também com a minha filha, como você faz com as suas, né, porque vai dar uma outra liberdade Sim. para o mundo, né, e hoje se fala muito mais inglês, né. Eu Uhum. estou falando isso nos anos 2000, né, então, 90 e pouquinho. É, eu ia falar no eu É, até agora há pouco então falei 90 e pouquinho, tá certo? eram pouquíssimas pessoas que falavam inglês. Então, eu percebi naquele movimento ali das pessoas que estavam ali naquela selva corporativa, querendo mais espaço e mais promoção, falei: "Meu". Era mais ou menos assim como quem tinha celular. Era mais ou Era menos meio isso, raro, né. E assim, eu falei: "Não, é aqui que eu preciso estacionar, meu tempo, né, colocar Legal. foco". O inglês ele mudou, porque depois eu pude ter projeção internacional, depois eu pude participar de Sim. treinamentos, assim, internacionais, né, com pessoas de muito alto nível, né, pessoas da Microsoft, da Lego, Poxa, que legal. porque eu falava inglês, E porque assim, só, imaginando, né, eu sou mãe, eu também penso nisso para as minhas sim, filhas, eu fico imaginando você vindo de uma família tão humilde, né, o teu pai já tinha ido, uhum, e o orgulho da tua mãe sim, sim. de ver você porque não era comum para aquela Não, época, poxa, falar inglês, trabalhar numa multinacional, uhum. 38 países?
Eu fui para 38 países. 38 países? A tua mãe devia e deve ter até hoje. 38 países, 6 passaportes, tá bom. Caramba! Tá bom. Deve ter gente aí que tá pensando: É, "Meu é. Deus do céu", mas é uma história muito legal, assim, E né. minha mãe não tinha essa dimensão. Ah, Minha é? mãe não, assim, ela não tinha de fato a dimensão. Tá. Minha mãe é uma mulher muito simples, né, e hoje já vai fazer 91 anos, então Viva, goza de plena viva, saúde, é, graças a Deus. tá tudo assim, né, tudo funcionando. Que bom. E eu falava assim, eu ligava, né, a gente ligava, né, assim, de hotel, né, pô, Aham. né, essas coisas, né. E eu ligava e falava assim: "Mãe, eu tô na Dinamarca". "Ah, mas você volta amanhã?". Então era uma dimensão muito Entendi. simples, né, das coisas, né, Sim. mas eu sentia um movimento de muito orgulho, né, de estar viajando, né, e tanto que quando eu tomei essa decisão de deixar essa empresa, minha mãe ficou muito sentida por isso, né. É mesmo? Falei: "Mas vai dar tudo certo, tá tudo muito planejado", porque a minha mãe é de uma geração seletista, né, minha mãe ela, Sim. quando eu ia para um emprego ela falava assim: "Vai ter registro em carteira?", porque Aham. era um marco daquela geração de ter registro em carteira, né. Sim, sim. Então vou abrir uma empresa de consultoria e trabalhar por conta própria. Essa palavra de conta própria, para uma pessoa altamente, né, como fala, eh, É que era outra geração é, mesmo, né. muito tradicional, né, É. a palavra é essa, muito tradicional, era um choque, né. Mas era um motivo de orgulho, né, então assim, eh, o inglês, ele foi um Foi um divisor para marco, mim, foi o foi um divisor. marco, né. Tem mais uma? Vamos lá? Vamos eu gostaria muito não sei nem o que que tem nessa aí, mas essa eu queria muito que você respondesse, vamos Vamos lá. ver. Qual conselho financeiro daria para alguém que está começando hoje? Tenha reserva financeira. "Ah, mas eu ganho pouco". Use aquela técnica de 50, 30, 20, que é uma técnica antiga, que você gasta 50% com o teu com fixos, né, da tua vida, 30 com as questões de lazer e 20 com reserva. Faça isso. Uhum. Guarde dinheiro. Porque é um diferencial na vida da gente quando você tem reserva financeira. Então, para quem está começando agora, não torre o teu dinheiro. Não ganha 2, não queime 2. Uhum. Ganha 2, não gaste 2,5 e fica usando o limite do banco. Guarde dinheiro, porque ter uma reserva financeira, ela te dá saúde emocional, ela te dá mais paz, ela te dá a capacidade de tomar melhores decisões, de escolher melhor, fazer melhor as escolhas. Então a minha dica para quem está começando a vida hoje, para quem tem o seu salário ali e às vezes não tem nenhum passarinho para dar água, guarda Agora é dinheiro, hora, né. guarda grana, guarda para você eu vou guardar para viajar, mas beleza, mas guarde. A minha história de empreender foi exatamente assim, A sua é assim. foi exatamente É. assim. Então não tinha as crianças ainda, e guardava dinheiro, Guarda. assim, sabe, pensando e guardando, e guardando, guardando, e aí foi mais leve de fato, Uhum. né. Não vou dizer que foi molezinha, porque empreender a gente cai numa selva de pedra, né. Eu era Sim. seletista, e aí você cai ali, aí você tem que aprender, né, a lidar com os leões que vêm e tal, mas assim, isso é um processo que quem está empreendendo, porque assim, agora fugindo de grandes corporações, indústrias, empresas, né, empreender, você vai começar menor, Uhum. né, então você também vai ter tempo de, ir aprendendo, você vai apanhar muito e vai se levantar e tá tudo bem, esse é o processo, Sim. mas ter uma reserva financeira facilita muito. E mesmo porque, né, Fê, assim, no decorrer da vida, a gente vai passar por situações que alguém da tua família vai ficar doente, e Uhum. é muito gratificante e muito protetor você poder acolher essa pessoa. Há momentos na vida que você quer investir num treinamento melhor, que você precisa pôr a mão no bolso e pagar mais caro por um treinamento que vai te dar lá na frente frutos muito bacana. Há momentos na vida que você quer se divertir. Então, porque o dinheiro é para isso, no frigir dos ovos, Sim. ele é um agente protetor, porque ele é um agente de segurança, ele é um agente de você viver experiências, saudáveis, responsáveis, né, para não ter depois, né, ônus dessa das escolhas. Então o dinheiro ele não é
esse mal, né, que às vezes uns porque você É, tem dinheiro, você está envolvido. Não, não está. Eu conheço muitos empresários, né, que são da mesma roda, né, de amigos e conhecidos nossos, que são empresários lícitos sim, e sim. felizes por ter dinheiro. Então, tem dinheiro porque conseguiu. E está levando a vida com responsabilidade, cuidando de família, cuidando de neto, e levando a vida. Então, o dinheiro ele te proporciona experiências e proteção. Então, a dica para esse jovem que vai ver o nosso podcast é: guarde dinheiro. Eh, Qualquer reserva, faça. Eu consigo guardar 10%, guarde Uhum. 10%. Não vai queimar tudo e ficar todo mês ali zerado com dinheiro até como se fosse o último dia da vida. Que já comece com Com consciência, né. consciência de O poupar. quanto mais cedo, melhor. Sim, com educação financeira na Sim. cabeça, né, de fato mesmo, né, porque vai É. colher lá na frente, Uhum. não tenha dúvida, né, eu sigo algumas páginas, né, de educação financeira, e algumas são muito interessantes que falam: "Olha, se você começar a poupar agora, se tiver com 40 anos, Ah, tem, né. você vai estar com 3 milhões, com 2 milhões, é dinheiro de uma vida, É, né, dinheiro de uma vida. Então, é guardar dinheiro, é legal. fazer reserva financeira, Fazer reserva, né. é isso. Gente, eu não falei para vocês que aqui ia ter um bate-papo hoje de uma entrega e, assim, de um conteúdo que não tem nem o que dizer, né. Fantástico, dicas de ouro aqui hoje. E esse vai ser a nossa pegada. Então a gente vai trazer aqui outros convidados também, para agregar, para trazer conteúdos novos, que conversem com você, que conversem com teu cônjuge, com o teu sócio, né. Preferencialmente estaremos falando aí hoje até a gente falou um pouquinho para jovens, né. Sim, Então tá ali, já vai se preparando, porque histórias de sucesso a gente tem muitas para contar aqui. Então escolha você também viver uma história de sucesso. Não fica aí se vitimizando, se minimizando não, tá. Existem muitas maneiras e você é muito capaz, além da até do que você talvez imagine, né. E gostaria de te agradecer muito a tua presença. Eu sei que a tua agenda tá um bololô, tá corrida, né, mas assim, você ter vindo nesse episódio Marco Zero, eu fazia questão que fosse contigo, e eu tô muito feliz e queria te agradecer demais pela tua presença, pela tua entrega, porque foi fantástica, assim, tem muitos insights aí para as pessoas que nos acompanharam até agora e que possam colocar em prática, né. sim, Então eu queria te agradecer imensamente pela tua presença e foi muito gostoso gravar contigo esse podcast, foi bem legal. foi muito legal. Eu que agradeço, né, porque de novo, é uma honra, né, a gente as nossas conversas são sempre intermináveis, né. Sim, a gente tem esse A gente tem muita meme, conversa, ele é interno, né. Então sim. nossas conversas são sempre longas e produtivas e agradáveis. E esse projeto é um projeto, né, que a gente vinha falando, né, e tem muito a tua cara isso, né, isso aqui reflete você, né, reflete muito você. E eu desejo sorte para você, a cada convidado que seja uma experiência rica para você e para quem vai assistir. E eu tenho, na verdade, uma admiração enorme pelo teu trabalho, por você, né, Muito pela obrigada. convivência que a gente tem em família. E é só coisa boa, coisa, leve, muito amor, muito respeito, e eu desejo o céu para você. Muito Hum, obrigada pelo carinho. Então pessoal, a gente fica por aqui hoje. Todas as nossas redes sociais, vai estar tudo aqui para vocês. E eu espero ansiosíssima para a gente se encontrar no nosso próximo Café, Finanças e muito mais. Até lá!